Amados irmãos, povo de Deus, é um prazer estar aqui com vocês para juntos buscarmos a face de Deus através da meditação de Sua palavra e da nossa oração. A oração é o alimento da alma. Sem oração, o crente se distancia de Deus. E é muito ruim caminhar longe do nosso Criador sem ouvir a voz do Espírito Santo a nos guiar de uma forma mais calorosa e íntima. Não comece o seu dia, meus amados, sem oração, e não durma sem orar antes. Não caia nessa armadilha do diabo. Não deixe que nada afaste você de Deus. Então venha orar diariamente conosco aqui no canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo, porque isso vai mudar a sua vida. Já se inscreva no canal para que você não perca nenhum de nossos vídeos, tá bom? Faça isso agora. Eu tenho certeza de que Deus vai falar contigo e que pequenas mudanças na sua agenda vão trazer bênçãos eternas para você e toda a sua casa. Hoje nós analisaremos o Salmo 96, que é um cântico, um hino triunfante que celebra a conversão das nações ao Senhor, sobretudo nos tempos do Evangelho. Este salmo é um grande hino missionário e é assombroso que os judeus possam lê-lo e ainda assim permanecer inacessíveis. Se a cegueira parcial não tivesse acontecido a Israel, eles poderiam ter visto há muito tempo e veriam agora que o seu Deus sempre teve desígnios de amor para todas as famílias dos homens e jamais tensionou que a sua graça e o seu conserto tivessem a ver apenas com a semente de Abraão segundo a carne. Nós não nos admiramos com o fato de que Davi, de coração grande e generoso, se alegrasse e dançasse diante da arca, enquanto tinha a visão de toda a terra, deixando os ídolos para se voltar ao único Deus vivo e verdadeiro. Se Mical, a filha de Saul, tivesse apenas sido capaz de participar da sua alegria, não o teria reprovado. E se os judeus da época pudessem alargar seu coração para sentir simpatia por toda a humanidade, também cantariam de alegria com a grande profecia de que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Este salmo começa assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Nenhum canto da terra irá discordar, nenhuma raça de pagãos ficará muda. O Senhor criou toda a terra e toda a terra deve cantar a Ele. Assim como o sol brilha sobre todas as terras, também todas as terras devem se alegrar na luz do sol da justiça. Amém? As múltiplas línguas dos filhos de Adão, que se dispersaram em Babel, se fundirão no mesmo cântico quando as pessoas se unirem em Sião. Não apenas os homens, mas a própria terra deverá louvar ao seu Criador. Súdita da vaidade por algum tempo, por uma triste necessidade, a própria criação também deve ser libertada da escravidão da corrupção e levada à gloriosa liberdade dos filhos de Deus, de modo que mares e florestas, campos e rios estejam alegres diante do Senhor. Será que isso é um sonho? Então, meus irmãos, sonhemos outra vez, pois benditos são os olhos que verão o reino e os ouvidos que ouvirão seus cânticos. Ó Senhor amado, apressa o teu advento. Sim, envia rapidamente a vara de Sião da tua força, para que as nações possam se curvar diante do Senhor e do seu ungido. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Notem que coisa interessante, meus irmãos. Até aqui, 3 vezes é repetido o nome do Senhor. E não é sem intenção. Não é ao Senhor Trino que as nações esclarecidas cantarão? O unitarismo é a religião das unidades. É frio demais para incentivar o mundo à adoração. O fogo sagrado da adoração somente arde com chama veemente onde se acredita na Trindade e ela é adorada. De outras maneiras, além do canto, o bendito Senhor deve ser glorificado e engrandecido. O seu nome, a sua fama, o seu caráter, a sua palavra revelada e a sua vontade devem ser motivos de alegria e devem ser lembrados com perpétuo agradecimento. Nós devemos bendizer aquele que tão divinamente nos abençoa. Amados do Senhor, o Evangelho é a mais clara revelação de si mesmo. A salvação é mais brilhante do que a criação e a providência.
Por isso, nossos louvores devem transbordar nessa direção. Proclamemos as boas novas e o façamos continuamente, jamais cessando o jubiloso testemunho. Amém, meus irmãos? Cada dia nos traz uma experiência mais profunda do nosso Deus Salvador. Cada dia nos mostra, novamente, o quão profundamente os homens precisam da sua salvação. Cada dia revela o poder do Evangelho. Cada dia o Espírito se empenha com os filhos dos homens. Portanto, sem jamais fazer uma pausa, devemos transmitir a mensagem gloriosa da graça gratuita. Que façam isso aqueles que sabem por si mesmos o que significa a sua salvação. Eles podem dar testemunho de que não há salvação em mais ninguém e que somente em Jesus Cristo será encontrada a salvação. Vocês podem dar este testemunho, meus queridos? Glória a Deus! É assim que devemos viver. Que cada um de vocês possa mostrar isso, até que o eco invada a vasta terra e todos os exércitos dos céus se unam para magnificar o Deus que enviou o seu único Filho para morrer no lugar do pecador. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. A sua salvação é a sua glória. A palavra do Evangelho o glorifica. E isto deve ser divulgado por todas as partes, até que as mais remotas nações da terra o saibam. É assustador que com muita frequência o nome do Senhor Jesus tenha sido desonrado entre os pagãos pelas perversidades e crueldades daqueles que se dizem cristãos. Que este fato possa incitar os verdadeiros crentes a maior diligência, fazendo com que o Evangelho seja proclamado com uma trombeta em todas as partes habitáveis do globo. O Evangelho é um conjunto de maravilhas. A sua história é cheia de maravilhas e ele é por si só muito mais maravilhoso do que os próprios milagres. Na pessoa do seu Filho, o Senhor exibiu maravilhas de amor, sabedoria, graça e poder. Toda a glória ao seu nome. Quem pode se recusar a transmitir a história da graça redentora e do amor agonizante do nosso Senhor Jesus Cristo? Todas as nações precisam dar ouvidos às obras maravilhosas de Deus. E uma igreja realmente viva, que renuncia a si mesma, solenemente decidirá fazer a sua parte para que isso aconteça. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Deus não é uma divindade pequena, presidindo uma nação ou um departamento da natureza, como os pagãos imaginavam que estariam seus deuses. Não, meus irmãos, o Senhor é grande em poder e domínio, grande em mente e atos. Nada insignificante ou superficial pode ser encontrado nele ou nos seus atos. Em todas as coisas, ele é infinito, meus irmãos. O louvor deve ser proporcional, então, ao seu objeto. Portanto, que o louvor seja infinito quando prestado ao Senhor. Não é possível louvá-lo demais, ou com excessiva frequência, ou com excessivo zelo, ou com excessiva alegria. Ele merece que nada na sua adoração seja pequeno, mas toda a honra dada a ele deve ser dada com todo o coração, com o máximo zelo pela sua glória. Outros deuses foram adorados com grande custo e com muito fervor por seus cegos devotos, mas o Senhor deve ser adorado com reverência muito maior. Todas as imagens esculpidas são falsos deuses, pois há apenas um Deus. Ele deve ser temido, pois há causa para temor. O temor a outros deuses é mera superstição. O respeito ao Senhor é pura religião. O santo temor é o início das graças e acompanha as mais elevadas graças. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. O mundo tem caminhado na contramão da palavra de Deus. Versículos como estes são o terror daqueles que odeiam o verdadeiro Deus e que têm lutado para que estes versículos sejam retirados da Bíblia, ou sejam proibidos de serem ensinados. Mas a verdade é que os deuses dos povos são meras imagens de madeira e pedra, inutilidades, nada além de nada. Mas o Senhor fez os céus. A realidade da sua divindade é provada pelas suas obras e, antes de tudo, entre elas, o salmista menciona aquela obra inigualável de arquitetura que estende seu arco sobre a cabeça de cada homem, cujas luzes são a luz de toda a humanidade, cujas chuvas e orvalhos caem sobre os campos de todos os povos, e de onde o Senhor, com voz de trovão, é ouvido, falando com todas as criaturas.
Os deuses ídolos não têm existência, mas o nosso Deus é o autor de todas as existências. Os deuses ídolos são meras futilidades terrenas, ao passo que Deus não é apenas celestial, mas criou os céus. Isto é mencionado como argumento a favor do louvor universal ao Senhor. Quem pode ser adorado, exceto Ele? Uma vez que ninguém pode ser seu rival, somente Ele deve ser adorado. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Os homens podem apenas imitar estas coisas. As suas cerimônias pomposas são apenas uma pretensão de grandeza. A honra e a majestade estão com Deus e somente com Ele. Na presença do Senhor habitam glória e soberania verdadeiras como constantes presenças. Força e formosura estão no seu santuário, pois nele se combina tudo que é poderoso e agradável, forte e resplandecente. Nós já vimos força bruta, desprovida de formosura. Também vimos elegância sem força. A união das duas deve ser grandemente admirada. Não é de demonstração externa de vestes custosas que consiste a glória de Deus. Estas coisas são ilusões de cerimônia, com que se fascinam os ignorantes. A santidade, a justiça, a sabedoria, a graça, estes são os esplendores das cortes do Senhor. Estas são as joias e o ouro, as vestes de gala e a pompa das cortes do céu. Aleluia! Amados do Senhor, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Estes 6 primeiros versículos começaram com uma exortação ao canto, repetida 3 vezes, com o nome do Senhor mencionado por 3 vezes. Agora, no versículo 7 e 8, aparece a expressão "dai ao Senhor", sendo usada da mesma maneira tripla. Sabemos que isso não é coincidência, pois os autores sagrados foram iluminados pelo Deus Trino para revelar o seu ser de forma inequívoca. Vejam só: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Percebam que a invocação é dirigida a toda a humanidade. Gente de toda tribo, língua, povo e nação é chamada a comparecer diante de Deus e atribuir a Ele toda a honra. Quem é glorioso, senão o Senhor? Quem é forte, senão o nosso Deus? Grandes nações que se consideram famosas e poderosas deveriam cessar suas vanglórias. Monarcas que são considerados imperiais e potentes deveriam se humilhar no pó diante da única potestade. Glória e força não se encontram em nenhum lugar, exceto com o Senhor. Todo o resto possui apenas a sua aparência. Toda honra concebível é devida ao nosso Criador, preservador, benfeitor e redentor. E por mais homenagem zelosa que possamos oferecer a Ele, não poderemos dar-lhe mais do que lhe é devido. Se não pudermos produzir os ganhos que Ele reivindica com razão, pelo menos não fracassemos por falta de um esforço honesto. Amém, meus irmãos? Deus requer de nós sacrifícios sem sangue, pois a expiação do pecado foi feita e, portanto, somente falta que sejam trazidas ofertas de ações de graças e que elas não sejam esquecidas. Então façam isso continuamente, meus irmãos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Esta é a única beleza que Ele deseja nos nossos cultos públicos e nenhuma outra pode compensá-la. A beleza da arquitetura e das vestes não lhe importa. A beleza moral e espiritual é aquela com que se alegra a alma. A adoração não deve ser feita a Deus de uma maneira negligente, pecaminosa ou superficial. Nós devemos ser reverentes, sinceros, fervorosos e puros de coração, tanto em nossos louvores quanto em nossas orações. A pureza é o linho branco dos membros do coro do Senhor. A justiça é a bela veste dos seus sacerdotes. A santidade é a veste santa dos seus servidores. A palavra tremei, usada aqui, expressa o mais profundo respeito, assim como a palavra adorai, que poderia ser traduzida com maior exatidão como curvar-se. Até mesmo a estrutura corpórea seria levada a tremer e a prostrar-se se os homens fossem totalmente conscientes do poder e da glória do Senhor. A visão do rei, na sua beleza, não causou alarme nenhum a João em Patmos, mas, no entanto, o fez cair aos seus pés como morto. Devemos aprender a contemplar e adorar a Deus com respeito e temor sagrado.
Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Esta é a mais alegre notícia que lhes pode ser transmitida, meus irmãos. O Senhor Jeová, na pessoa do seu Filho, assumiu o trono e assumiu o seu grande poder. Digam isto entre os pagãos, e que os próprios pagãos, depois de convertidos, repitam a mesma coisa, exultantes. O domínio do Senhor Jesus não é enfadonho. O seu governo é cheio de bênçãos incontáveis. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A sociedade está segura onde Deus é rei. Nenhuma revolução poderá perturbar o seu império. Nenhuma invasão poderá agitar o seu reino. Um governo estabelecido é essencial para a prosperidade nacional. O reino do Deus da verdade e da justiça promoverá isto ao mais alto grau. Vocês podem estar certos disso. O pecado perturbou o mundo. O reinado de Jesus irá firmá-lo outra vez sobre fundações seguras. Ele julgará os povos com retidão, meus irmãos. Este é o melhor método para estabelecer a sociedade sobre uma base segura e é a maior fonte de alegria para as nações oprimidas. A iniquidade faz com que caiam as dinastias dos tiranos e a equidade faz que fique firme o trono de Jesus. Ele reinará de modo imparcial sobre judeus e gentios, príncipes e plebeus. E isto trará felicidade àqueles que agora são as vítimas da vontade arbitrária dos déspotas. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Acima e abaixo, que seja manifestada a alegria. Que os anjos que se assombraram com a iniquidade dos homens, agora se alegrem com o seu arrependimento e a sua restauração à benevolência. E que os próprios homens expressem o seu prazer ao ver o seu verdadeiro príncipe no seu trono. O livro da criação tem 2 capas, meus irmãos. E em cada uma delas, a glória do Senhor é gravada com letras de alegria. Que não haja mais um mar agitado, lamentando marinheiros naufragados e repetindo as angústias de viúvas e órfãos, mas que ele adote um tom alegre e exulte no reino do Senhor. Que ele ressoe o nome do Senhor quando a sua maré estiver alta, e que toda a sua vida abundante expresse a máxima alegria, porque o Senhor reina até mesmo nas profundezas do mar. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Que os campos cultivados louvem ao Senhor. A paz permite que seus proprietários arem e semeiem e colham sem temer o saque de invasores. E por isso, em observações alegres, eles aplaudem aquele cujo império é paz. Os homens e as criaturas que se alimentam dos campos e as próprias colheitas são representados como aumentando os louvores do Senhor, e a figura é ousada e assegurada, pois virá o dia em que cada pedaço inabitado de terra produzirá o seu cântico e cada fazenda terá uma igreja. Amém? Esse texto nos afirma que todas as árvores do bosque se regozijarão. Os bosques de antigamente estremeciam com as horríveis orgias que eram realizadas à sua sombra. Virá o tempo em que eles cantarão de alegria por causa da santa adoração cujos sons ouvirão. Amados do Senhor, mesmo agora, o Senhor está próximo e o seu advento deveria, portanto, ser a causa de alegria imediata. Sim, deveríamos considerar isso todos os dias. O nosso Senhor Jesus está voltando e que isso traga uma alegria indizível ao nosso coração. Nós já estamos na sua presença. Devemos adorá-lo com alegria. Ele vem julgar a terra, vem governá-la com discrição. Não para criar impostos e controlá-la pela força, como frequentemente fazem os reis, fazem os governantes, mas para presidi-la como os magistrados, cuja tarefa é verificar que a justiça seja feita entre os homens. Todo o mundo está sob a jurisdição deste grande juiz, e ao seu tribunal todos serão convocados. A sua retidão essencial irá determinar todas as causas e todos os casos. Não haverá suborno e corrupção ali, nem se encontrarão erro ou falha nas suas decisões. Este é o nosso Deus, meus amados.
Que palavra linda! Que salmo maravilhoso que aquece o nosso coração, não é verdade? Agora nós chegamos no momento da nossa oração. Aproveite então para colocar seus pedidos de oração nos comentários para que possamos continuar orando durante a semana. Ore comigo. Ó Deus misericordioso e gracioso, Pai celestial que reina sobre todos os reinos da terra e do céu, hoje nos reunimos em humildade e reverência diante de Tua Majestade. O Senhor nos chama a proclamar Tua glória entre as nações, a contar Tuas maravilhas entre todos os povos, Senhor. Tu és o Criador de todos os mundos, a fonte da vida e da luz. Olhamos para a natureza ao nosso redor e vemos a Tua mão divina em cada detalhe, desde as majestosas montanhas até os minúsculos grãos de areia na praia. Em Tua infinita sabedoria, Tu ordenaste o cosmos e o mantém em harmonia perfeita. Aceitamos com gratidão o dom da criação e prometemos ser bons mordomos dela. Hoje, Senhor, clamamos para que a Tua justiça e retidão brilhem sobre todas as nações da terra. Vemos conflitos, injustiças e sofrimentos em muitos lugares e pedimos que a Tua paz e amor se espalhem como um rio poderoso, transformando corações e mentes. Que os líderes das nações busquem a Tua orientação para que governem com sabedoria e justiça. Reconhecemos, Senhor, que a Tua verdade e fidelidade são eternas. Pedimos que nos concedas discernimento para vivermos de acordo com Teus princípios, para que as nossas vidas reflitam Tua glória. Ajuda-nos a ser testemunhas vivas de Tua graça e compaixão, a ponto de atrairmos outros para a Tua presença. Oramos pelos necessitados, pelos doentes e pelos oprimidos, Senhor. Que Tuas mãos de cura toquem aqueles que sofrem e que a Tua justiça seja estendida aos que são oprimidos. Pedimos que a Tua igreja seja um farol de esperança e amor, levando Tua mensagem de salvação a todos os cantos da terra. À medida que proclamamos a Tua glória entre as nações, Senhor, pedimos que nos capacites com a Tua força e coragem. Ajuda-nos a superar obstáculos, a enfrentar desafios com fé e a nunca duvidar do Teu poder transformador. Confiando em Tua promessa de que um dia todas as nações Te adorarão, esperamos com grande expectativa o cumprimento desse dia glorioso, Senhor. Até lá, queremos viver em adoração e serviço a Ti, nosso Deus soberano. Também oramos pelo Brasil, nossa amada nação. Olhamos para o Brasil com esperança e fé, confiando em Tua promessa de que abençoarás aqueles que buscam a Tua face. Pedimos por sabedoria e discernimento para os líderes de nosso país, para que governem com justiça e integridade. Dá-lhes a coragem de tomar decisões que promovam o bem-estar de todos os cidadãos. Clamamos pelo estabelecimento da Tua justiça em nossa pátria, Senhor. Pedimos por paz e unidade em nossa terra. Que Tua mão de reconciliação toque os corações daqueles que estão em conflito, para que possamos viver em harmonia e respeito mútuo. Que o Brasil seja uma nação onde o amor prevaleça sobre o ódio e onde a compaixão substitui a indiferença. Senhor, também queremos orar pela Tua igreja no Brasil e no mundo. Conceda-nos coragem para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo quando enfrentarmos desafios e oposição. Capacita-nos a sermos sal e luz, para que muitos venham a conhecer a Tua verdade e amor redentor. Pedimos Tua proteção sobre as famílias brasileiras, para que sejam fortalecidas em Teu nome. Abençoa os trabalhadores, os estudantes e todos os cidadãos em suas jornadas diárias. Que o Brasil seja um lugar onde a justiça prevaleça, a educação floresça e a prosperidade se estenda a todos os cantos. Senhor, sabemos que somente através da Tua graça e orientação é que podemos ver a transformação que tanto desejamos para o Brasil. Conceda-nos a visão de um país onde a Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Reconhecemos que, como cidadãos e seguidores de Cristo, temos uma responsabilidade especial de sermos instrumentos do Teu amor e graça. Portanto, pedimos por coragem para cumprir essa missão, para anunciar o Evangelho com ousadia e amor, mesmo nas situações mais desafiadoras. Tudo isso pedimos, Pai Celestial, confiantes em Tua bondade e fidelidade. Que o Brasil seja abençoado e transformado por Tua graça e que em todas as coisas possamos dar glória a Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Amados do Senhor, eu peço que vocês deem um like e compartilhem esse vídeo com os seus contatos. Façam isso, por favor. Aproveitem para deixar seus pedidos de oração para que possamos orar durante a semana também. Façam isso agora, tá bom?
Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não perca a oportunidade de orar, de estudar a Bíblia e a história do cristianismo. Então, inscreva-se no canal agora, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.